Olá, amigos. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. Queremos informar que o curso de agronomia promoveu, de 12 a 15 deste mês, a 17ª Semana Acadêmica. Vários temas mereceram atenção, entre eles o cooperativismo na agronomia, com enfoque na motivação da nova geração do agronegócio. Esta, portanto, é a nossa pauta do programa de hoje. Para isso, estão aqui conosco o engenheiro agrônomo Ainor Francisco Lotério, que veio especialmente de Camboriú para falar sobre o assunto, o gerente da Cooperalfa de Erechim, Eudes Biavati, que representa uma grande cooperativa, e o coordenador da Semana Acadêmica de Agronomia, professor Antônio Sérgio do Amaral. Bem-vindos, então, ao Expressão Universitária. Primeiramente, professor Antônio, para nós começarmos o nosso bate-papo, o que é que motivou para que a programação da Semana Acadêmica iniciasse justamente falando de cooperativismo? Muito bem, Ademar. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Nós ficamos muito honrados, muito satisfeitos, principalmente estar dividindo a bancada aqui com pessoas de alto nível, né, de alto gabarito. Para mim é uma honra e um orgulho muito grande. Bom, a agronomia está dentro do cooperativismo, né? Então nós conhecemos o Ainor já de longa data, né? O Ainor é um grande parceiro nosso, já veio aqui algumas vezes e sempre vem, e com muito sucesso, né? Então até eu gostaria de apresentar aí um pouquinho o Ainor, né, para quem não o conhece. O Ainor é graduado em agronomia pela UDESC, tem pós-graduação em metodologia do ensino superior, gerenciamento de marketing, psicopedagogia e filosofia. É mestre em gestão de políticas públicas, cultura e sustentabilidade, teologia interconfessional, diácono permanente da Igreja Católica, personal e profissional coaching, especialista em comunicação e extensão rural, né, da Caresc, Emater e Epagre. Atua como palestrante profissional há mais de 3 décadas nas áreas de motivação, cooperativismo, comunicação, longevidade e agrosofia, tendo larga experiência nas áreas de cooperativismo, agricultura familiar e agronegócio. Na gestão pública já foi prefeito também de Camboriú, em Santa Catarina, né, foi diretor da Epagre. Na área de educação foi professor secundarista e universitário, continua ainda... Não mais agora. Não mais, ok. Não, só nessa lida. Mas trabalhou muito em equipes, comunicação, família, né, longevidade humana, juventude, entre outros temas. Então, com certeza, aí, com a sua longa e ampla experiência e formação na área de associativismo e cooperativismo, ele tem, então, um know-how aí em agricultura familiar, cooperativismo, na formação de comitês educativos cooperativos. Então, isso por si só já justifica o tema dentro da nossa semana acadêmica, que a gente está muito contente, então, de contar aí com o Ainor, e principalmente também estamos muito satisfeitos com a parceria com a Alfa, aí, que acabou viabilizando, então, juntamente com o Sescope, né, a vinda do Ainor aqui para a nossa semana. Que bom, professor. Eu acho que a gente é ávido também para consumir esses assuntos aqui no nosso espaço e no nosso dia a dia também, embora não atue diretamente com cooperativismo. Professor, eu noto na pesquisa que antecedeu a nossa conversa também na internet, de que o senhor é um sujeito bastante preocupado, especialmente com a nova geração, né? Isso também a gente estava comentando antes do início da nossa gravação. Então, como é que está sendo esse seu trabalho especificamente em motivar a nova geração para que dê sequência ao setor do agronegócio, que é certamente talvez o mais importante, um dos mais importantes da nossa sobrevivência econômica. Bem-vindo, professor. Muito obrigado também a quem nos assiste. Eu fico muito agradecido com a fala do professor Antônio,
Até porque não é a primeira vez que venho, então se venho mais do que uma vez, e especialmente no ambiente universitário, isso me deixa, isso é para mim um diploma, é um certificado. Não só isso, e especialmente também porque aqui nós estamos diante de uma instituição que é fortíssima no Estado, do agronegócio catarinense. Santa Catarina não é o que é, o Estado que tem a maior densidade de cooperativistas do Brasil, não fosse o cooperativismo. Aqui está o Eudes Biavati, que representa a Cooperalfa hoje, que tem sido não só uma promotora do cooperativismo, mas uma salvadora de regiões onde isso tem tido problema. Eu digo isso por milhares, acho que umas 60 vezes ao mais que eu participei dos trabalhos da Cooperalfa. E essa preocupação é porque eu sou um filho de agricultor e para mim o cooperativismo, não para mim, ele é assim, já desde roche dele. Ele é uma filosofia de vida baseada em princípios. Assim como uma casa, ela só fica em pé, ela não é pela cor da tinta, nem pela telha, ou a beleza aparente, mas são pelos fundamentos. E você não coloca princípios cooperativistas em cima de quem não cultiva valores. Quem não é solidário, quem não pratica ajuda mútua, quem não tem conhecimento. É por isso que em muitos lugares do Brasil, cooperativas quebraram, por quem não é cooperativista. Quem está numa cooperativa só para ganhar dinheiro e lucrar no fim da safra, não é bom cooperativista. Ele deve participar, sim, das sobras, mas às vezes sobra dificuldade. Então, por tudo isso é que o cooperativismo, eu não preciso estar numa cooperativa para ser cooperativista ou até mais do que quem está lá dentro. Porque é uma filosofia de vida. Eu posto isso num livro que são pais frouxos, filhos sofredores, pais firmes, filhos felizes. Também isso. Então, quando o professor fez um contato comigo, ele disse, eu queria também um tom de motivação. E há um certo preconceito na palavra motivação. Porque motivação quer dizer motivos para a ação, na agricultura, na vida, no particular, em todo lugar. E tem-se a impressão que às vezes isso não é muito inteligente nem acadêmico, mas ele é. Porque assim como nós temos vontades para se realizar, também a ciência só tem verdades que são a grande maioria temporárias. Não são permanentes. Nós que somos do agro sabemos disso. Quantas verdades que nós aprendemos na agricultura e quantas vezes eu dei como engenheiro agrônomo, sou técnico, tenho 30 e poucos anos de extensão, fui diretor da EPAG, tudo isso que eu fiz é porque talvez seja o sujeito no Estado que mais falou com pessoas e que mais estive com gente. Eu acho que é difícil encontrar. Com juventude, fui extensionista 4S, comunidade, eu sempre fui comunidade. Porque o grande princípio do cooperativismo, que reflete se alguém é cooperativista e uma universidade se é verdadeira, é o 7º princípio, que é o interesse pela comunidade. Quem educa filhos sem levá-lo em ações comunitárias, não o educa bem. E normalmente não é um dia C apenas, não é um dia C, é sempre. É por isso então que as cooperativas, aquelas que fazem isto vão bem. Eu conheço cooperativas que têm no estatuto uma regra clara. Cumpriu todos os quesitos para ser sócio, ok. Mas se não participar do curso tal, no caso é a Cooperja, tem umas no Paraná também, tem outras incluindo, não vai. Então, por isso aqui, essa motivação. Nós temos uma série de problemas no agro, temos uma série de problemas na formação dos cursos de agronomia, porque com essa avalanche EAD, mas não resolve, falava com o professor Antônio, a gente ficar lamuriando isso, nós temos que mostrar que somos bons. Então, é por isso e por essas coisas todas, mas por acreditar, porque não basta só ter fé, é preciso agir nesse sentido. E no agro, eu sou de família numerosa, meu pai teve 11 filhos sozinho com a minha mãe, imagine. Dizem que eles não se davam bem, imagina se dessem, uns 50, teriam feito bem. Ele é fundador, e eu pertenço à Acaresc, desde o início, inclusive na matriz da Cooperalfa tem isso, a instituição que mais formou cooperativas no Brasil foi a Acaresc. Inclusive tem extensionistas que são homenageados. Então não estou falando, Mário Lansnastre, falecido, era de lá, e assim vai, é uma avalanche. Porque foi o Serviço de Extensão Rural com o Glauco Olinger, e pode buscar a história, que trouxe isso no ETA Projeto 17. Eu ainda sou um desses sobreviventes. E quando eu me encontro com cooperativistas, não é que eu pareço arrogante, é que eu realmente vivo isso. E eu disse um dia num encontro, eu digo, quem de vocês conhece os princípios e valores? Levante a mão, brinquedo, não precisa levantar. Que toda vez que você não aplica, porque vender e comprar, negociar, não precisa ser cooperativa. Tem várias empresas do agro aí que fazem bem.
Agora, vender, negociar e comprar com inteligência cooperativa, tipo, imagine uma ideia de Howard Gardner, que nós não somos uma única inteligência, nós somos várias. Nós tocamos, cantamos, falamos, andamos de bicicleta, produzimos. Mas não precisa ser sócio de cooperativa para ser um grande produtor. Agora, só é sócio quem tem inteligência cooperativa. E é por isso que esse casamento, essa não é uma parceria, eu nem falo de conexão, que cooperação é maior, é uma aliança entre cooperativismo e agro, é perfeito, porque foi o ramo mais forte, ainda é no Estado, que surgiu, ele cumpria todas as funções, ele era agro, ele era crédito, ele era assistência, ele era saúde, ele apoiava o agricultor em tudo. A maioria das cooperativas que são fortes do ramo crédito são originárias daí, às vezes esquece, mas são. Então, esses 7 ramos que nós temos hoje, já nasceu místico, né? Os 7 dons do Espírito Santo, né? Fortaleza, coragem, sabedoria, inteligência, piedade, temor a Deus, enfim, nossa adesão livre vem até o interesse pela comunidade. Agora deixa 7 ramos, há sempre uma mística aí no meio. Ele tem essa divindade, porque tem muita gente fora do cooperativismo, muito bem em termos de agro, mas ele não participa dessa coisa de comunidade. Eu digo a algumas pessoas, você ama os outros? Ama, então prova através do cooperativismo. Eu vou dar um exemplo. Eu só tenho contas em cooperativas de crédito. Porque com o Open Banking, banco aberto, eu estaria depondo contra. Eu digo a um amigo, e você não, eu não posso, porque lá no banco tal eu sou amigo do gerente. Mas eu sou dono. Cooperativa, o dono é o associado. Tanto é que quando ela quebra, ele tem que pagar mesmo. Aliás, quando não dá certo a educação do filho, quem deveria pagar era o cidadão que deu errado. E nisso aí vai. Eu passei minha vida fazendo assim e sempre deu certo, com convicção. Alguns dizem que isso é uma poesia, não é. Cooperativismo, ele é, em primeiro lugar, um movimento, e é um movimento para o agro. Então, o movimento tem que se movimentar. Pode olhar no site da OCB. Então, o corpo nasceu para se movimentar. Parou, é uma desgraça. Vida sedentária. Evento, o professor Antônio está fazendo. Ah, que felicidade, uma semana de agronomia. Movimenta pai, movimenta mãe, movimenta filho, sei lá, é que nem festa. Já pensou a vida sem celebrar? Ele é uma sociedade de pessoas. Tipo, por que a igreja fortalece a sociedade, os sindicatos? Porque não tem essa vida. É uma sociedade que se liga um ao outro, faz um contrato, assina ele, é o estatutário isso. E é porque é uma filosofia de vida. Quando tu nota que o sujeito não tem essa filosofia, ele está lá com um contrato assinado, mas não é um bom sócio. Então, levando isso para o pessoal, nós temos, olhando para essa sociedade lá fora, como dizia Schopenhauer, ela é uma tragédia. Você tem um antes, um agora e um depois. Os cooperativistas não têm só isso, eles têm antes, agora, depois e além. Porque toda vez que você trabalha para a sociedade, eu nasci assim, fazendo isso, como extensionista, trabalhando. Eu ganhei uma eleição assim, não era de lá, nunca fui vereador, mas tudo que é público, inclusive o poder público, por mais que você fale mal, ele é o maior poder. E graças ao poder público também, as cooperativas não têm mais tanto incômodo, porque não bate na porta delas o que era assistência social, porque o cooperativismo nasceu assim, em Rochdale, praticando assistência social. Então agora não tem mais. Então a política é o que ajuda o cooperativismo também. Como eu conheço essas áreas todas, para mim fica fácil. Eu fiz uma formação também eclética, porque se eu tenho uma visão de filosofia, teologia, vida, sociedade e cooperativismo, porque quem criou o cooperativismo foram os cristãos, né? Os 7, já surgiu lá, sociedade, não só eles, os carlistas, enfim. Então é por isso, né, que eu fico a falar disso, e o cooperativismo tem tema, os 7 princípios dá para dar 7 anos de aula, né? Valeu. Um belo do introito ao nosso programa, mas eu quero ouvir um pouquinho do Eudes aqui, que está desde o início da Cooperalfa aqui na cidade, aqui na região. Esses 7 anos e tanto de atividade já deu para aprender e distribuir todos esses conhecimentos cooperativistas a nível da região, porque acredito que vocês tenham enfrentado alguns obstáculos para isso, né? Bem, eu queria cumprimentar quem nos assiste, ao Ademar, ao Enório, ao professor
aqui da URI, que tanto nos convidou para participar, está promovendo a semana acadêmica, né? E é um desafio no mundo atual com esses jovens, com esse público, com essas pessoas. Eu tenho muitos alunos lá na Cooper Alpha, quase uma sala de aula, né? Na Cooper Alpha da região, que estudam na URI. Muitos já se formaram, muitos estão se formando, muitos estão iniciando, mas é uma instituição que a gente tem um carinho especial na cidade e na região. E muitos levam isso que a gente tem dentro da Cooper Alpha também para a sala de aula, e eu acredito que são todos destaque lá, né? Porque eles têm o agro junto. Mas assim, esses 7 anos, ouvindo a filosofia do cooperativismo, a gente veio para a região, ela existia uma filosofia, com certeza, existia há 60, 70 anos já cooperativas, você formou cooperativa de crédito dentro da parte agrícola também, aqui a gente sabe disso. E eu vim como a Cooper Alpha e os colaboradores iam para trabalhar como a Cooper Alpha trabalha. Uma filosofia que a gente não olhou o que tinha sido feito para trás ou para anos ou depois, ali no sentido de cooperativa. Veio uma filosofia da Cooper Alpha. Então a gente baixou a cabeça e foi implantando. Né? Mas hoje a gente já vê os frutos disso, porque a gente implantou um cooperativismo que a Cooper Alpha faz. A sua cultura, sua tradição, seus costumes, que existem dentro da Cooper Alpha. Então, cada instituição tem sua vertente de trabalho. E a Cooper Alpha, então, desde a sua fundação em 67, ela prega muito os princípios, prega muito a sabedoria, como a questão com nossos presidentes, nossos diretores sempre pregam a honestidade, transparência, seriedade, prometeu, cumpra, acolhe as pessoas, trabalha com a comunidade, seja correto, né? Então isso a gente trouxe para cá nesse período e graças a Deus ela está tendo um retorno já. Muitas pessoas dizem que bom que vocês vieram, que bom que vocês salvaram a região. Em conjunto disso também, nós temos a Mãe Aurora, que é uma central, né? Uhum. Então a nossa central cooperativa é a Aurora, que a Aurora é formada por 14 cooperativas, então ela não é composta por associados, e sim por 14 cooperativas, que ela é uma central. Para ter uma central tem que ter 3 singulares, né? Mas a Aurora recentemente incorporou mais 3 cooperativas, ficou com 14. Então ela nos dá todo esse suporte de mercado, de carnes, leite, aves, suínos e frangos, né? Leite da questão de produtor de leite da região, as aves e os suínos. Então faz com que toda essa marca da Aurora Coop vá para o mercado com a marca Aurora. E isso fortalece todas as 14 cooperativas e mais o suporte que temos de outras instituições faz com que a Alpha tenha esse malabarismo e esse entendimento de cooperativa diferente de um comércio, diferente de uma outra instituição que também funciona, mas do jeito dele, né? Nós temos o nosso jeito, que no fim do ano tem que gerar sobras, tem que fazer a parte social, tem que fazer a parte econômica, tem que gerir tudo isso, né? Então ela tem vários viés e várias mãos para conseguir dar certo, né? Só para esclarecer, o curso de agronomia também trabalha a parte de cooperativismo dentro da sua graduação, não de forma assim, talvez não profunda como as próprias cooperativas agem, mas que dá uma base para que o aluno saia enfrentando o mercado de trabalho já que ele se apresenta lá na Cooper Alpha, por exemplo, e ignore o assunto de cooperativismo, né, professor Antônio? Então, Ademar, realmente a agronomia da URI, ela tem essa preocupação em formar um profissional completo, né, dentro da agronomia plena, né, e a gente, inclusive, se preocupa com a questão da sucessão familiar também, né, nós temos isso muito em mente. Então, tem disciplinas que dão boas noções, né, para os alunos em relação à questão também de liderança, de empreendedorismo, que isso, o Ainor aí é expert nisso, né, também. E por isso que a gente também trouxe, né, esse assunto para a Semana Acadêmica, para aprofundar um pouco mais, porque na verdade a Semana Acadêmica é justamente isso, é um momento em que o curso todo para a gente aprofundar um pouquinho mais os assuntos que são trabalhados durante as aulas
mas que, digamos assim, merecem mais destaque, né? Então, Mais atenção. Mais atenção, exatamente. Eu volto a indagar daí do nosso convidado a respeito, e acredito, e repito, e reforço esse aspecto que nós estamos também, aí antes da gravação do programa, abordando esse aspecto de que não existe mais tantos jovens, não existe mais famílias numerosas como a sua, por exemplo, né? Como dar sequência e o mundo precisando cada vez mais de alimentos. E também, talvez, o cooperativismo possa ser o senhor falou em filosofia de vida, acredito que seja mesmo, pode ser uma tábua de salvação de todas essas nossas dificuldades, porque não é fácil produzir alimentos e alimentos de qualidade todos os dias, né? Já está sendo. Foi o cooperativismo que abraçou. Quando nós iniciamos, teve um trabalho, era o chamado ProJovem, Programa de Motivação da Juventude para a Qualidade Essencial na Agricultura e na Pesca. Participou a organização das cooperativas, as cooperativas do Estado, o secretário então era o Daci Jonta. Naquela época foi feito um levantamento sobre as iniciativas em prol dos jovens. Enfraqueciam igrejas e começavam a aparecer sindicatos e muito fortemente cooperativas. E hoje, se você pesquisar, olhar, inclusive no caso da Alfa e outras, é presente, é constante. Formação Jovem Corpo, outras iniciativas ligadas a jovens, encontros, congressos, participamos muito. Depois da pandemia, os eventos presenciais deram uma reduzida, mas isso tem. Eu até comentava com Eudes há pouco, quem sabe no passado as lideranças, entendo, assim, 278 mil jovens, eu ainda participei quando fui gestor estadual de um programa desse na Secretaria da Agricultura, portanto coordenei essa busca de informações, as cooperativas todas apoiaram, porque eu era egresso do trabalho com juventude nas universidades também. Então, talvez nós tardamos um pouco, mas Santa Catarina ainda é exemplo. Evidentemente que tem aquele problema de sucessão em propriedade. A sucessão, se for feita só pela herança, não dá certo, ela tem que ser feita pelo legado, ou seja, o pai dizendo e a mãe que a propriedade é interessante, dificuldade tem, as mulheres saíam mais do campo, tem uma pesquisa nossa aqui na região de Saudades, 10 municípios, havia uma relação de 19 rapazes para cada 10 moças no campo, porque a mulher tem um portfólio de ação mais fácil, quando ela sai, ela se dá melhor na cidade, da faxina, do executivo, de tudo. Você pode olhar qual é o maior número de pessoas que atendem nos hospitais, colaboradoras de cooperativas, são as mulheres, trabalhos sociais, habilidades. Então, aí as universidades, também nós fizemos um levantamento e detectou-se isso. Então, Santa Catarina sempre se preocupou. Podíamos ter começado antes, sim. Mas as cooperativas, eu noto, elas têm essa preocupação muito forte. Inclusive, eu tenho postado no site, que é www.enor.com.br, muito disso, e lá tem um eixo que eu chamo de eixo eterno cooperativismo. Isso tem sido feito. Mas quem está no setor sabe que nós tardamos um pouquinho, porque é quando sobrava jovem. Tem aquele problema, a propriedade tem 4 filhos, mas ela é pequena para os 4 depois de dividir. A outra só tem 1 e a propriedade é grande. Nós tínhamos um recurso muito bom, que era o Banco da Terra, crédito fundiário, para aquisição de terra. Está muito fraca essa política pública de acesso à terra. Para Santa Catarina é interessante. A gente tem alguns problemas. O agro, quanto menor, mais ele é associativo. Se você for para a região de Lages, por exemplo, grandes fazendas, quase não tem cooperativa. Porque onde tem só o fazendeiro, o grande, assim, não tem muito esse espírito. Com uma boa. Formigas unidas são invencíveis, leões arrogantes, eles serão extintos. Isso não é uma questão dicotômica, não é uma questão de briga. Se Santa Catarina não fosse um estado, uma estrutura fundiária pequena, não teríamos essas cooperativas todas. E não foi o cooperativismo que fez a estrutura fundiária, isso foi a própria natureza. Aonde é quebradiço e tem morro, não cabe lavoura muito extensiva. Sobra atividade, o que pendura um aviário, uma suíno, você põe nas encostas. Inclusive, no domingo, teve uma matéria no programa do cooperativismo SC no estado que falava disso. Propriedade com 5,8 hectares. Extensiva não teria nada. Ela não tem a ração para tudo, mas ela consegue com apoio, no caso é a Cooperalfa. Então, isso aí já é uma tese. Um dia eu disse isso. Não fomos nós que fizemos. A natureza já fez isso.
Tanto é que quando o Brasil começou a receber, quando foi na sua descoberta e a vinda do povo para cá, não se entrou aqui pelo sul. Então, por que os europeus vieram para cá? A topografia é condicionante disso. Olha o oeste, vai descendo a região serrana, as cooperativas não funcionam, porque quando você tem, assim, é mais fácil o pequeno agricultor ter inteligência cooperativa do que o grande. Amigos, vocês, é só olhar na prática, os números dizem isso. Então, estudando a estrutura fundiária e tudo. Santa Catarina é esse caso típico. Eu digo aí fora quando vou, porque quando chega alguém, palestrante nos outros estados, e nós somos de Santa Catarina, já falam disso. E também porque eu posto de fato muito, e agora com a inteligência artificial, quem postou tem, quem só colocou a selfie não aparece, né? Então tem que ter conteúdo, senão não fala sobre você. Pergunta quem você é lá, depois você vai saber se o teu conteúdo foi importante, né? Revela. Então, se perguntar de cooperativismo, isso está aparecendo. Então, tem muitos trabalhos, sou testemunha, participei muito, viu, Ademar, eu e o professor Antônio, e essa é a preocupação. Mas agora temos que fazer com aquilo que temos, esses desvios. Então, no processo educativo, que é o quinto princípio, educação, formação e informação, às vezes se dava muita informação. Tem informação que não é preciso. Formação é dar forma mesmo, quero formatar. Se eu entro num curso, eu vou na URI porque tem essa formatação, no EAD tem outra. Agora, a educação é tirar de dentro da propriedade, tirar de mim, isso é transformação. E esse terceiro princípio, ele é tão moderno que às vezes nem nas universidades se coloca isso de forma tão clara, né? Então, esse processo em Santa Catarina foi o estado que eu penso que mais avançou no Brasil, que mais fez, e quem mais fez foi o cooperativismo, foram as cooperativas. E elas fizeram não só, elas também enxergaram que o envelhecimento do campo estava ocorrendo, a longevidade também aumentando, as novas tecnologias trouxeram uma possibilidade, hoje produz por 5, 6 ou 10 no passado. Como é que você vai agora fazer sucessão? Você precisa fazer essa relação entre tecnologia moderna, drones e companhia, com o trator antigo, essa cultura tem que estar. Então, nós chamamos isso, a nova sucessão, ela precisa ser trabalhada num diálogo intergeracional. Não pode o novo achar que ele sabe tudo porque tem uma startup na mão, esquecendo de onde vem a raiz. Porque a árvore nenhuma fica em pé porque a folha é bonitinha. Ela fica em pé porque a raiz é forte, está num solo fértil, bem regada, a nutrição do solo é boa. Então, Santa Catarina conseguiu, em parte, fazer isso. Eu alertava muito isso. Até quando se fez a nucleação de escolas aqui no estado, eu fui e disse, mas que contrassenso, educadores, o estado, prefeituras e prefeituras adquirindo ônibus, transportando alunos do meio rural para nuclear na cidade. Ora, vamos fazer a nucleação no interior, em vez de comprar ônibus para trazer alunos para a cidade, por que não compra carro confortável e leva professor para o interior? Eu fiz isso quando prefeito durante o meu mandato de 4 anos. Então, essa história estudo e conheço, e isso é preciso ver. Agora, as entidades precisam fazer meia-culpa. Muita gente gritou, sindicato, associação, até cooperativa, prefeitura, mas quando tinha gente sobrando no campo, a gente fez pouco. Agora, não é, alguns dizem, mas não precisa mais, porque tem um retorno no campo. Não é verdade. Isso não é verdade. O envelhecimento ainda vai bater a porta, a gente vai alongar a vida, nós vamos ter tecnologia que vamos, por muito tempo ainda, isso vai, graças a Deus, tem esse saber. E isso é uma constatação o sistema está muito claro. E, aliás, só para concluir, quando o professor disse, comentando do cooperativismo, a gente falou das cooperativas da região, logo ele lembrou também da Cooperalfa. E eu falando agora, né, os colaboradores internos, a gente comentando aqui, tudo isso entra nesse bojo da sucessão, né? Então, primeiro é o legado, quando eu educo, quando eu falo dela, quando eu digo que é a família, que é o cooperativismo com graça, mas quando alguém me diz, mas tem que ter resultado econômico, sim, mas tem uma pesquisa que aponta que apenas 1/3 das razões pelas quais um filha no campo é a renda. O resto é casou, não se dá com a sogra, não fica bem na propriedade, não teve a divisão, não teve o diálogo.
não é só o dinheiro, porque tem propriedade que tem um resultado econômico e financeiro excelente, mas se divide tudo, porque a família escangalha por problema de relacionamento, por falta de educação, que as assembleias dão, que os eventos fazem. E que esses motivos para a ação, né? As minhas coisas, os meus amores e o meu propósito. Só as minhas coisas o banco pode tomar, o fogo pode queimar. Os meus amores um dia eu posso perder, do cachorrinho as minhas ideias. Mas quando eu uso as minhas coisas, os meus amores para um propósito superior, isso o cooperativismo dá, isso na vida eu creio que não tem erro. O senhor falou agora de sucessão, o senhor está convidado quando voltar para fazermos um programa especial sobre isso, porque eu acho que merece um espaço maior para nós discutirmos isso aí. Professor, agradecemos aqui em nome da universidade, do curso, já que o nosso tempo acabou, a sua presença aqui mais uma vez na universidade. Acredito que a sua contribuição foi excelente. Obrigado. Assim como excelente foi a participação também do nosso amigo Eudes Biavati, gerente da Cooperalfa aqui, que trouxe uma excelente contribuição também aqui para o nosso espaço. Ao professor Antônio, que seguidamente está aqui contribuindo com esse espaço também do curso de agronomia e que tomou a frente da organização desta semana acadêmica. A você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.